De volta com o Alerj Debate, hoje falando sobre República, Democracia, Participação Popular nos dias de hoje. Participam comigo o professor Marcos Giannoni, ele é chefe do Departamento de Ciência Política da UF, ao lado dele o deputado Robson Leite. Um outro tema, além do orçamento participativo que falamos no bloco anterior, professor, é com relação à ficha limpa, que é um tema que ganhou de uma certa forma, caiu na boca do povo, as pessoas passaram a pleitear a necessidade do político ter uma ficha limpa para poder ser eleito, né? Isso é um demonstrativo de que, de uma certa forma, a sociedade, em certos momentos, em certos temas, ela se posiciona. Exatamente. A lei da ficha limpa, ela resultou de uma iniciativa popular de lei, através da coleta de assinatura, né, feita pelos movimentos sociais. Essas assinaturas foram entregues ao Congresso Nacional. Sim. E resultou na lei da ficha limpa, o que é um exemplo positivo. Essa lei é um exemplo positivo da criatividade que a participação produz, né? Uma lei que foi bem aceita, né? E ela também é um exemplo da disposição de participar para além da participação no voto estrito sensu, né? Como o Robson falou, precisamos explorar melhor, né, essas iniciativas de democracia direta e participativa, né? Democracia direta, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular legislativa, e a democracia participativa, que é o orçamento participativo, a participação nos conselhos. Sim. Há uma disputa política sobre o que é democracia e sobre o que é república, né? Alguns entendem democracia meramente como um regime político, que seria, na minha avaliação, uma concepção restritiva de democracia. Outros, acredito, como o caso do Robson e alguns intelectuais, entendem democracia muito mais do que meramente um regime político, como uma sociedade democrática. Democracia diz respeito não a um regime político, mas diz respeito a um conjunto de instituições que viabilizem uma sociedade democrática dentro de casa, na comunidade, no local de trabalho. Então, eu acho que para a gente aumentar o nosso grau de republicanismo da nossa república, precisamos avançar no sentido de que haja uma sociedade democrática e que essa sociedade democrática alcance as instituições públicas para aumentar o grau de democracia e de republicanismo das instituições públicas. Deputado, quando falamos da questão da ficha limpa, há um projeto, uma proposta de emenda constitucional de sua autoria, junto com os deputados Luiz Paulo e Conte Bittencourt, que prevê que cargos de confiança, né, não são cargos em que o cidadão elege, são os cargos que o eleito delega, tenham uma ficha limpa, ou seja, que não sejam enquadrados na lei de inelegibilidade, que é a lei federal de 1990. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa PEC. Eu, o deputado Luiz Paulo, o deputado Conte Bittencourt, criamos esse projeto, fizemos com o espírito exatamente de moralizar a coisa pública, né? É fundamental e é interessante que nós pegamos as prerrogativas da lei do ficha limpa e aplicamos para o Estado para os cargos em comissão. Ampliamos, o Rio de Janeiro é o segundo estado que faz isso, esperamos que outras casas legislativas também o façam. Mas, veja, e também temos uma outra PEC, também em breve vai entrar em pauta de votação aqui, que é para os indicados do Tribunal de Contas do Estado. Agora, é fundamental, é isso que eu quero chamar a atenção, para avançar bem nesse processo, a reforma política. E isso independe do ficha limpa. Porque hoje há um processo eleitoral muito deturpado, onde a influência do grande capital privado determina quem vai e quem não vai para o parlamento. Isso é muito ruim. Você é a favor do financiamento público de campanha? Eu sou um entusiasta do financiamento público de campanha. Eu quero dizer com muita tranquilidade aqui para o ouvinte, para o telespectador, que o financiamento privado de campanha é pai e mãe da corrupção na política no Brasil. Veja, faz mal para a democracia que deputados e deputadas, candidatos e candidatas peçam dinheiro a um empresário para fazer campanha. Temas importantes hoje no Congresso Nacional, vou dar só um exemplo. A PEC do trabalho escravo está há 12 anos tramitando no Congresso. Por que ela não vai à votação? Não vai à votação porque não interessa quem financia a campanha. O grande latifundiário não tem interesse em aprovação nessa PEC.
Uma PEC que é de unanimidade. O que é essa PEC? É uma proposta de emenda à Constituição que prevê que a fazenda onde for flagrado o trabalho escravo seja desapropriada para a reforma agrária. Alguém é contra isso? Não. Agora, quem financia a campanha é. E aí gera um constrangimento dos parlamentares que recebem dinheiro para fazer... Existe um lobby muito intenso no Congresso. É um lobby legalizado, mas eu não diria nem que é um lobby, é um acordo informal. Um acordo. Financia a minha campanha que a gente arrasta, certeza. Deixa na gaveta. Vou te dar um outro exemplo. A derrota do Código Florestal é uma derrota do financiamento proporcionada pelo financiamento de campanha. Eu tenho carta em minha mão da senadora Cátia Abreu. A carta é absolutamente legal, feita em época de campanha, pedindo recursos para os grandes proprietários de terra para defender os seus interesses. E pedia explicitamente que ajudassem em campanha, dando o CNPJ, dando a conta. Eu tenho essa carta em meu poder. A carta é legal. Eu não quero questionar quem recebe dinheiro. Até porque todos os deputados recebem dinheiro para fazer campanha. Sim. Eu quero questionar a regra. A regra é que é equivocada. A gente precisa democratizar. Tem assuntos importantíssimos no Congresso Nacional hoje, de interesse do trabalhador e da trabalhadora. Por exemplo, a reforma tributária. Como é que vai ser pautada uma reforma tributária hoje, se não por quem financia a campanha? Esse é o problema. Ou seja, é desproporcional. Um trabalhador, aquele que doa para a campanha, doa R$1.000. Enquanto que essa carta, por exemplo, salvo engano, a senadora pedia a contribuição para os empresários e pedia que a simbólica fosse de R$5.000. A simbólica. Aí você imagina, 100 mil, 200 mil de um. Quer dizer, é desproporcional a luta. Então a gente precisa reduzir drasticamente, de preferência a zero, a influência do grande capital no financiamento das campanhas e na definição de quem vai ou quem não vai para a campanha. Eu disputei a eleição com muita dificuldade, mas tinha outros deputados, alguns até que não foram eleitos, mas tinha deputados que tinham mais placa do que eu tinha de panfleto. Isso não é justo, não é uma construção. E outra coisa que é problemática também, nós precisamos reduzir essa personificação na política, em busca dos grandes endeusados, salvadores da pátria. Não, nós temos que debater mais ideias, mais projetos e menos nomes. Não temos que discutir quem vai ser o próximo governador, quem é que vai suceder o governador Sérgio Cabral, um bom governo na área de segurança pública, que legal, não é quem vai suceder, é qual o projeto que virá posterior ao projeto do governador Sérgio Cabral, que foi a grande vitória da questão de segurança pública. Ótimo, e qual é o dia seguinte? Qual é o projeto que virá? O nome vem depois, mas isso não vai se dar pela vontade do governador, vai se dar por uma reforma política. Em todos os estados, no Brasil isso acontece também. O senhor é a favor do voto distrital também? Não, eu tenho restrições ao voto distrital, porque eu acho que ele personifica a política. Justamente ele isso. Cria justamente essa questão do representante. Cabeça de chave, do cabeça do partido. Eu me incomoda muito esse processo, que vai uma contradição se eu fosse a favor. Esse processo da gente passar uma procuração em branco para quem a gente está elegendo. Não de forma alguma, a gente tem que criar mecanismos de democracia mais direta, mais participação na sociedade. Agora, isso também passa, professor, por um fortalecimento dos partidos, ou da imagem do partido político. O partido político hoje ele é visto com muita desconfiança. Grande parte dos partidos são partidos de aluguel, são legendas de aluguel. É visto com muita desconfiança por parte da sociedade. Né? Exatamente, eu concordo plenamente com o que o Robson falou em relação ao financiamento público de campanha, porque o financiamento privado ele desequilibra a política, tanto a política partidária como outras esferas de atuação da política, o recurso privado desequilibra os resultados. E acho extremamente importante também o que o Robson falou em relação ao personalismo, porque aí faz o gancho na questão que você me pergunta sobre os partidos. Tem um livro clássico de um pensador social brasileiro, que é o Sérgio Buarque de Holanda, o livro Raízes do Brasil, e uma das raízes do Brasil que ele destaca nesse livro e que seria uma raiz necessária de superarmos, né, ou extirparmos para que o Brasil efetivamente supere certos legados históricos e se modernize, é o personalismo. O personalismo é uma raiz do Brasil. E eu acredito que o nosso sistema eleitoral, que vem lá da década de 40, que é um sistema proporcional, e que é positivo que seja proporcional, mas eu não acho positivo que ele seja de lista aberta. Essa lista aberta, ela é uma herdeira, né, numa hipótese, né, que precisaria ser
aprofundada, a lista aberta enquanto uma herdeira desse personalismo que é uma das raízes do Brasil, dita por Sérgio Buarque de Holanda. O personalismo, ele dificulta aquilo que acontece há décadas ou há um século nos países desenvolvidos como na Europa, no qual o eleitor, ele não vota no fulano ou ciclano ou beltrano. Liberais, conservadores, o eleitor vota num partido político, num projeto, num programa, conforme o Robson falou. Como que nós vamos ter partido político num sistema eleitoral que é herdeiro de uma tradição personalista, coronelista, patriarcalista, sabe, do poder econômico rural? Nós precisamos superar isso. Okay. Eu queria falar um comentário aqui pelo seguinte. O professor Marcos estava falando, eu recordei aqui um dado que é fantástico. Você olha ali na mesa diretora, atrás tem um quadro que tem a figura do Floriano Peixoto sentado e o Prudente de Moraes presidindo a sessão da Constituinte 1891. E você olha para aquela Assembleia Constituinte, você vê uma Assembleia, duas figuras que eu citei, um era militar, o outro era latifundiário, na época inclusive escravocrata, em função do cenário político da época. E aí você vê que a maioria não, a totalidade daquele parlamento era de ou militares ou de latifundiários, que dominavam o debate político da época. E o que mudou hoje? Mudou, claro que mudou, mas mudou muito pouco. Por isso que é fundamental uma reforma política, onde a gente possa, não é mexer na representatividade, mas democratizar mais esse acesso. Vou dar um último exemplo aqui que é importante. Outra coisa que tem que ser pautada na reforma política é a questão da representatividade. Um voto do Nordeste, nada contra o Nordeste, mas ele tem muito mais peso na eleição do que um voto na região Sudeste. Pela questão da representatividade. O Rio de Janeiro, o Estado tem 12 milhões de eleitores. Sabe? Então, não dá para você... Você tem as distorções. Senador do Amapá e um senador do Rio de Janeiro, um deputado. Qual é o resultado disso? Dá um exemplo concreto. É o Fundo de Participação dos Estados. O Fundo de Participação do Estado, que tem que mudar até 2012, ele é um escândalo. Ele coloca o Estado do Maranhão com uma renda per capita quase que 10 vezes superior ao Rio de Janeiro com relação aos recursos públicos. Isso não entra na cabeça de ninguém e gera distorções como, por exemplo, a questão dos royalties. Não dá para discutir os royalties, que é um elemento importante, sem discutir, por exemplo, o ICMS tributado de forma diferente, na questão do petróleo, e sem discutir o Fundo de Participação dos Estados. Isso tem que ser revisto. E também tem que ser revisto essa forma de distribuição. Ser divulgada, essa popularizada, ou seja, a participação popular é muito importante para... Participação popular, mudança dessa forma de representatividade e reforma política. Acho que são os três elementos centrais desse debate de democracia e república. Quando a gente fala de ficha limpa, quando a gente fala de participação popular, qual é o resultado? O resultado é nós temos instituições mais transparentes, né? Instituições que nos representam, mas onde o diálogo é mais próximo e que há mais transparência, né, deputado? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o objetivo, quando a gente fala em maior participação popular, a gente fala exatamente nisso, a necessidade de maior transparência. Mais pessoas participando da política interessa aos bons parlamentares. Há bons parlamentares nessa casa. As pessoas generalizam. Claro que em todo lugar na vida tem pessoas boas, mas há bons parlamentares, há bons debates. As pessoas dizem muito que, inclusive, a representatividade dessa Casa aqui da Leste melhorou muito com relação ao anterior, sabe? Pessoas que pensam, que querem construir, que querem produzir. Agora, evidentemente, falta um elemento, que não é culpa dos parlamentares, é culpa da legislação, inclusive, também, né? Mas faltam pessoas, a cidadania, a participação das pessoas no processo como um todo. E isso se dará através de uma reforma política. Ok. Eu quero agradecer, então, a participação do professor Marcos Iannone, ele que é chefe do Departamento de Ciência Política da UF, também agradecer o deputado Robson Leite. Agradecer também a sua audiência. Participe, como foi o tema desse programa de hoje. Você pode assistir esse programa através do nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj é o canal do povo fluminense.